forma como deveríamos investir 50 mil reais é diferente da forma como deveríamos investir 500 mil? E se tivéssemos 50 milhões para investir, será que deveríamos fazer algo diferente na nossa carteira de investimentos? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje, sejam todos muito bem-vindos. Essa é uma dúvida muito comum e para que você entenda verdadeiramente o conceito, eu gosto sempre de dar alguns passos para trás e buscar a origem das dúvidas, porque se conseguirmos identificar o exato ponto em que o questionamento surgiu, entendemos onde o raciocínio lógico se perdeu e deu espaço para a confusão. E é muito mais eficiente consertarmos a rota desde o ponto que fez com que a lógica se perdesse. Nos investimentos, gente, tudo tem que ter lógica, tudo tem que fazer sentido. Procure olhar para os investimentos de uma maneira mais racional. Porque o que te deixará tranquilo, o que te deixará tranquila para tomar as próprias decisões não é acumular um monte de respostas prontas, não é decorar um monte de regrinhas. A tranquilidade vem de você conseguir pensar logicamente sobre investimentos. Então, vamos fazer esse exercício, vamos pegar essa dúvida para pensar sobre ela. Existem duas maneiras de você olhar para a sua carteira de investimentos. A primeira é como se ela fosse um plano para o seu futuro. Você recebe o seu dinheiro todos os meses, guarda parte desse dinheiro para o seu eu do futuro. É muito comum que a pessoa nem pense muito sobre esse dinheiro. Se é para o futuro, eu não vou mexer. Eu vou fingir que não existe, como gostam de falar. Perceba que, neste caso, a pessoa separou a sua carteira de investimentos da sua vida. Uma coisa que eu estou vivendo hoje, outra coisa que eu vou viver depois. E como eu vou viver depois é problema para depois. Como a pessoa que enxerga os investimentos dessa maneira investe? Provavelmente ela vai por aí para não colocar todos os ovos na mesma cesta, que ela deve diversificar os seus investimentos. Então ela pensa, bom, vou distribuir a minha carteira de investimentos em diversas classes de ativos para eu diversificar. Então eu colocarei ali 25% em ações, 25% em fundos imobiliários, deixarei 30% em renda fixa e enviarei os 20% restantes para o exterior. Pronto, carteira montada. Claro que dentro de cada uma dessas classes de ativos, ela precisará selecionar os ativos propriamente ditos. Mas o ponto aqui é que, nesta abordagem, todo o dinheiro que a pessoa separar para os investimentos será distribuído desta mesma maneira. Perceba que, para o investidor com essa primeira mentalidade, realmente a maneira como ele investe 50 mil reais será a mesma maneira como ele investirá 500 mil, que será a mesma maneira como ele investirá 5 milhões. Porque são regrinhas prontas, são porcentagens pré-definidas, como se a carteira de investimentos fosse um fim em si mesma, fosse algo separado, algo à parte da sua própria vida, algo separado e reservado para um futuro distante. E se são regras genéricas, somente com o intuito de diversificar a carteira, investir 50 mil, 500 mil ou 5 milhões não fará diferença, concorda? A alocação será a mesma, independentemente do valor investido. Qual é o intuito de uma carteira de investimentos na vida de alguém que segue essa primeira abordagem? O intuito é aumentar o patrimônio e ponto final. Fazer o dinheiro que está ali gerar mais dinheiro no futuro. Acabamos por aí. A carteira de investimentos sendo um fim em si mesma. Obviamente que eu não tenho esse dado, mas se fosse para eu chutar, eu falaria que essa é a forma como a maioria esmagadora das pessoas olha para os investimentos. Agora, existe uma segunda maneira de olhar para a sua carteira de investimentos, que é o que faz sentido para mim, e eu fiz esse vídeo para compartilhar com você, que é olhar para a sua carteira de investimentos como se ela fosse parte integrante da sua vida, como se ela fosse um suporte que atravessa toda a sua vida junto com você. Ela não estará lá para te servir somente no futuro. Ela te serviu ontem, ela te serve hoje e ela continuará te servindo por todos os dias da sua vida. Olhar para a sua carteira de investimentos como se ela fosse uma extensão da sua vida, que está ali para servir aos seus objetivos, te tira do mundo sem sentido das regrinhas prontas e genéricas e te leva para o conceito de investir de acordo com seus próprios objetivos de vida. A ideia aqui é direcionar cada parcela do seu patrimônio para a conquista ser realizada.
Por exemplo, quero ter uma renda passiva de X mil reais por mês quando eu fizer 50 anos. Quero ter uma parcela do meu patrimônio para eu usar nas minhas viagens. Quero ter uma reserva financeira que permita com que eu faça uma transição de carreira ou que me permita ficar alguns meses sem gerar renda por qualquer que seja o motivo. Quero investir todos os meses um valor para o futuro de cada um dos meus filhos. Quando os nossos objetivos são a base para a construção da nossa carteira de investimentos, percebemos que não existe um único investimento que seja a melhor opção para todos os objetivos que eu acabei de citar. Isso não existe. Para cada objetivo, existe um tipo específico de investimento que conversa melhor com ele. Por exemplo, o dinheiro que você investirá para conquistar o objetivo de ganhar X mil reais por mês de renda passiva se encaixa melhor com a dinâmica das ações pagadoras de dividendos ou de fundos imobiliários. Não é eficiente, por exemplo, você usar CDBs para esse fim. Da mesma maneira que a parcela do seu patrimônio que você quer deixar reservado para viagens dependerá da natureza dessas viagens. Se forem viagens internacionais, ao invés de deixar aqui no Brasil esse dinheiro até chegar à data da viagem, seria bem mais interessante que todos os meses esse dinheiro já fosse enviado para fora e que ele permaneça em dólares. Talvez em uma renda fixa de curto prazo no exterior, para que você vá diluindo o câmbio, para não correr o risco do dólar explodir bem na hora da sua viagem e conturbar seus planos. Lembre-se, a sua carteira de investimentos serve para te servir. Ou ainda, no quesito viagens. Se você quer, por exemplo, fazer um dos seus objetivos, vamos supor que seja fazer das suas viagens o seu estilo de vida. Ou você quer se aposentar e quer viajar o mundo depois dos 50, 60 anos, que seja. Talvez, se este for o seu objetivo, seja já interessante começar a montar uma estrutura de investimentos mais robusta lá fora que te gere renda passiva em dólar, para que a própria renda vinda dos investimentos pague as suas viagens. Se o seu objetivo é este, faz sentido construir o seu patrimônio majoritariamente em reais? Para só depois, quando chegar, nossa, agora eu quero viajar um monte. E aí? Você construiu foi uma vida inteira de construção de patrimônio caminhando para o lado errado, não se formando já com uma estrutura otimizada para servir aos seus objetivos. Né? Você fala, isso é problema para depois. Realmente, é problema para depois. Né? De repente você tem que mudar a rota do que você vem fazendo ao longo de toda a sua vida, porque você não pensou em adequar a sua carteira de investimentos aos seus objetivos antes, né? Durante a caminhada. E aí voltando no exemplo do dólar, né? Se você quiser fazer viagens, fazer disso seu estilo de vida, é interessante que você já crie essa estrutura lá fora. Da mesma maneira que não faz sentido você enviar para o exterior a quantia que você quer guardar para o futuro dos seus filhos, se vocês têm planos de criá-los aqui, com os gastos em reais. Outro exemplo, quer planejar uma transição de carreira? Você ficará, claramente, um tempo sem renda. Ou seja, essa reserva que você fará para este objetivo precisa de ter liquidez diária. Ou seja, precisa estar 100% disponível para você usar quando você quiser. E deve estar investido em algo com o menor risco possível. Em algo que não oscile. Perceba que não faz o mínimo sentido investir este valor em ações, que são investimentos de longo prazo. Percebe a diferença na abordagem? Nessa segunda abordagem, o foco da sua vida financeira é servir aos seus objetivos. A sua carteira de investimentos caminha lado a lado com seus objetivos. É por isso que a sua carteira de investimentos deve ser montada lado a lado com o seu planejamento estratégico de vida. Perceba que, olhando para os investimentos dessa maneira, você não sente que você está deixando de viver para investir. Muita gente pensa assim, não, eu estou deixando de viver. Se eu não gastar agora, guardar tudo, investir tudo, estarei deixando de viver. Perceba que você tem essa clareza, que você não está deixando de viver. Pelo contrário, você está construindo com as suas próprias mãos o seu passaporte para uma vida com mais liberdade de escolha. Porque você vai me desculpar, mas não existe vida livre sem a construção de um patrimônio.
Uma grande vantagem de investir através de objetivos é que você torna mais leve não só a sua relação com o hábito de poupar dinheiro, como também faz com que as suas decisões financeiras sejam mais leves. Quando você quiser usar uma quantia que ultrapasse a sua renda mensal, por exemplo, eu quero pagar uma viagem legal, usar meu patrimônio, que eu acumulei até então, uma parte dele, para pagar por uma viagem legal. Ao investir através de objetivos, você não se sentirá mal por estar gastando dinheiro do seu futuro. Não existirá o peso dessa decisão na sua cabeça, porque a caixinha da liberdade financeira futura será uma dentro do seu patrimônio e a caixinha de viagem será outra. Você não se sentirá negligenciando uma em função da outra. Pelo contrário, você ficará feliz em ver que tem espaço para ambas dentro de uma carteira de investimentos bem montada. Quando você investe através de objetivos, você não tira o dinheiro que você precisa sempre de um único bolo reservado para o futuro e se sente mal por ver esse bolo de dinheiro poupado diminuir. Coisa que a pessoa que investe através da primeira abordagem está sujeita a sentir. Porque, a carteira, o investimento é somente para o futuro. Então, por jogar tudo para o futuro, ela tem um menor controle sobre o próprio planejamento financeiro que acontece ao longo de toda a jornada de construção de patrimônio. Imagine que você tem o objetivo de construir uma casa no futuro, mas você não investe através de objetivos, você investe através de regrinhas prontas. Então, seu dinheiro está lá numa carteira genérica, com X% em cada classe de ativos. De onde você tirará o dinheiro para construir a casa? Das ações? Mas as ações deveriam ser usadas na carteira de geração de renda para o longo prazo. Elas podem estar em um péssimo momento para venda quando você for construir a casa. Ou ainda, você tirará essa parcela do dinheiro dos seus investimentos no exterior? Poxa, mas aí você terá que converter os dólares novamente para reais, pagando taxa para isso. E outra, o dinheiro que está no exterior está investido em renda variável? Será que é uma boa resgatar agora tudo de uma vez para construir a casa? E quando você for viajar e seu dinheiro estiver todo no mesmo monte, dividido em porcentagens, de onde você vai tirar? Para você manter sempre o mesmo percentual de alocação na sua carteira, ou seja, X% em ações, X% em fundos imobiliários, etc., você terá que tirar, nesses casos que você precisar do dinheiro, você terá que tirar um pouco de cada classe de ativos. Percebe que tudo isso vira uma zona e você não consegue otimizar os seus investimentos dessa maneira? Você não consegue nem pensar com clareza. Você perde em olhar para os investimentos dessa maneira. Você perde tanto pela sensação de caos, quanto financeiramente mesmo. É uma perda financeira, porque você não estará usando uma abordagem inteligente de alocação. Usando cada classe de ativos da maneira como melhor ela se encaixa dentro da construção de um patrimônio. E agora que nós já passamos pelas duas abordagens, me responda, por que você investe seu dinheiro? Se for somente para ter mais dinheiro no futuro e ponto final, maiores são as chances de você puxar para a sua vida algumas dessas regrinhas prontas que nós vemos por aí. X% para ações, X% para fundos imobiliários, X% para o exterior e por aí vai. A pessoa que usa essa primeira abordagem é uma pessoa que não costuma planejar a vida. Você pergunta de planos para ela e ela não tem nada traçado. Você pergunta sobre o futuro e ela não sabe onde ela deseja estar. Eu não entendo por quê, mas eu acredito que a maioria das pessoas vive assim. Agora, se você tem sim planos para a sua vida e você decide atribuir à sua carteira de investimentos parte relevante no seu processo de construção de patrimônio, não faz sentido você separá-la dos seus objetivos, jogá-la somente para um futuro distante, fingir que não existe. E caso você precise do dinheiro, e você vai precisar, você desmonta a estratégia, provavelmente perdendo dinheiro com isso. Se você sabe que a sua carteira de investimentos está ali não somente para gerar mais dinheiro, mas também, claro que ela vai gerar mais dinheiro, mas com o intuito também de alcançar os seus objetivos pessoais ao mesmo tempo que ela gera mais dinheiro, seja comprar uma casa, viajar, receber renda passiva, fazer uma transição de carreira, proteger o seu dinheiro do risco país,
fazer uma reserva financeira para você dormir tranquilo, dormir tranquila, aí faz sentido você criar as suas próprias regras. Não de acordo com o percentual de alocação em cada classe de ativos, e sim de acordo com os seus próprios objetivos, porque para cada objetivo existe um tipo específico de investimento que conversa melhor com ele. Uma pessoa que investe de acordo com os próprios objetivos, investirá 50 mil reais da mesma maneira como ela investirá 500 mil reais? 5 milhões de reais? É evidente que não. Porque os objetivos de uma pessoa que tem 50 mil reais investidos são muito provavelmente diferentes dos objetivos de uma pessoa que tem 5 milhões. Com 50 mil reais, a sua carteira de investimentos é uma. Com 500 mil, ela é outra. E com 5 milhões, ela é outra completamente diferente. Porque os seus objetivos mudam ao longo do tempo. E é natural que a sua carteira de investimentos se adeque a eles. As regrinhas prontas estrangulam a nossa capacidade de pensar por conta própria, de criar as nossas próprias regras. Quando menos percebemos, estamos seguindo regras que alguém inventou e, sem refletir muito, usamos como verdades que guiam a maneira como nós lidamos com o nosso próprio dinheiro. Espero que você tenha gostado desse tema. Se você quiser aprender a montar uma carteira de investimentos de acordo com seus próprios objetivos, eu te convido a conhecer o meu curso Invista Fora da Caixa. Deixarei o link na descrição desse vídeo. Comente aqui embaixo se os conceitos que eu trouxe hoje fizeram sentido para você e te vejo no próximo vídeo.